Olá, tudo bem? Então no vídeo de hoje a gente conversa sobre livros que vão focar na mente dos personagens, nos pensamentos, reflexões, sensações, enfim. Então se você gosta de tramas mais subjetivas, psicológicas, com certeza você vai gostar de algum desses livros que eu vou falar, ou de todos. Gente, vocês vão ver que eu não vou ter a maioria dos livros aqui porque eu li no Kindle, então eu vou deixar a capinha aqui na tela, tá? E aqui no canal também tem vários vídeos que eu comento mais sobre cada história, em mais detalhe, tá? Eu vou deixar tudo aqui no box de informações. O primeiro livro que eu quero conversar com vocês é Crônica da Casa Assassinada, do Lúcio Cardoso. Um livro que eu demorei bastante tempo para ler, mas finalmente li no ano passado e gostei bastante. E confesso para vocês que fiquei duplamente surpresa. Primeiro, porque eu não esperava uma trama tão psicológica assim. E segundo, porque aquele final lá me surpreendeu. Bem, mas por que esse livro, então, é tão psicológico assim? Primeiro, pela sua narrativa. A gente vai ver que é um livro com uma narrativa muito fragmentada, porque a gente vai ter vários narradores. E a gente vai saber da história dessa casa e dos seus personagens através de cartas, confissões e principalmente de diários. Então a gente sempre vai ficar na dúvida também do que de fato aconteceu. Porque a gente está vendo ali, então, versões de uma história. E a gente vai perceber também que os personagens são tanto atormentados. Eles vivem de forma assim mais isolada nessa casa que fica no interior de Minas Gerais. E lá a gente vai encontrar 3 irmãos. E só um deles é casado. A mulher desse irmão a gente vai ver também que é um personagem super importante nessa história. E aí vai chegar um momento que o segundo irmão, o Valdo, ele vai se casar com uma mulher chamada Nina, que ela vem do Rio de Janeiro. E a Nina vai se tornar o centro das atenções naquela casa, porque ela é o diferente, ela é um novo ali. Então, claro que ela tem outros hábitos, outros modos, né? Porque ela vem de uma cidade grande, enfim. E aí vai começar toda uma dinâmica ali do que vai acontecer dentro dessa casa. Vale dizer também que o terceiro irmão, o mais novo, ele vive fechado no quarto. Então vocês vejam aí que é uma história cheia de elementos psicológicos que a gente vai descobrindo aos poucos. Como eu disse, se você quiser saber mais da história, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo só sobre esse livro. Vamos então para o próximo, que é um Dostoiévski, né, gente? É claro que numa lista de livros que vão focar no psicológico dos personagens, eu tenho que colocar Dostoiévski. E assim, eu teria várias opções, eu poderia falar de Crime e Castigo, Os Irmãos Karamazov, até O Jogador, que eu li recentemente, mas eu decidi falar aqui com vocês sobre O Eterno Marido, que é um livro menor também do Dostoiévski e que eu gostei muito. E a gente vai encontrar um conflito, assim, um confronto entre 2 homens e os dois estão realmente muito perturbados. É claro que a motivação de cada um deles é bem diferente, mas vocês imaginem então que o que a gente vai encontrar nesse livro é, na verdade, o reencontro desses homens após 9 anos. E o que aconteceu foi o seguinte: um foi amante da esposa do outro e essa mulher morreu. E aí eles vão se encontrar então depois da morte dela. Gente, esse é um livro que você vai encontrar uma tensão crescente. Você vira a página uma atrás da outra, sabe? Eu acho que foi um dos livros do Dostoiévski que eu li assim mais rápido, querendo saber o que aconteceu. Apesar desse teor psicológico que você vai encontrar no livro, sim, a questão de sonhos, enfim, todas essas abordagens mais psicológicas estão nesse livro, mesmo assim, ele é um livro que flui muito bem e você quer saber o que vai acontecer. Então, por todo o livro, a gente vai ficar na dúvida, será que ele sabe que ele foi amante da esposa dele? E a gente vai vendo ali que há, sim, um ressentimento, questões mal resolvidas. Claro também, né, como todas as histórias que são centradas mais no psicológico das personagens, a gente vê essa questão, né, do impacto que o passado tem no futuro, né, que as pessoas não conseguem superar alguns momentos da sua vida. Continuando na literatura russa, eu vou conversar com vocês agora sobre o Padre Sergiy, ou Padre Sérgio, você pode encontrar nesses 2 títulos, do Tolstói. O texto que eu li, que é esse livrinho aqui da Todavia, que reúne 4 novelas do Tolstói, o título é Padre Sergiy, mas eu já vi uma edição da Companhia das Letras, aquela de capa azul, sabe? Que o título é Padre Sérgio, tá? Mas é a mesma novela, e é uma novela, gente, que tem um forte aspecto psicológico, existencial. O Tolstói vai abordar muita coisa aqui, questões de religião, de fé. Nossa, eu gostei muito dessa história. O que a gente vai encontrar aqui é um homem que tinha um ótimo status social, ele estava prestes a se casar, mas ele descobriu que a sua noiva, então, havia tido um caso com o czar. E aí ele fica totalmente desiludido, abandona a noiva e vai se refugiar lá em um
mosteiro. Então sim, ele vai virar um monge, ele vai seguir a vida religiosa. Mas é claro, né, que as coisas não vão se resolver tão fácil assim. Mais uma vez a gente vai ver que ele tem questões muito mal resolvidas e que as coisas não vão andar como ele gostaria. Porque é claro que a história dele vai chamar muita atenção de toda a sociedade, porque ele era um homem conhecido. E com o passar dos anos, isso não vai mudar, ele continua sendo muito comentado, ele acaba atraindo a atenção de muitas mulheres. Então é um livro que vai mostrar ele lidando com muitas tentações, na sua crença realmente em Deus. Será que ele realmente crê em Deus? Há uma parte até nessa história que ele vai realmente se refugiar, viver totalmente assim, isolado, buscando realmente uma redenção, e a gente vê que nem assim essa mente vai encontrar paz. E agora eu vou partir para uma história já que tem um toque assim de terror psicológico. É um conto fantástico que é do escritor alemão E.T.A. Hoffmann. O Hoffmann, ele influenciou vários escritores, e eu sei, gente, que até essa história que eu vou comentar com vocês, que é O Homem da Areia, foi um texto que foi analisado até pelo Freud. Então vocês vejam aí que essa história vai carregar um forte significado, né, um teor psicológico. De todas que eu estou falando aqui com vocês, eu acho que é o texto assim mais forte, que traz realmente uma mente muito perturbada, que vai caminhar realmente para a loucura. Nessa história a gente vai conhecer um jovem que carrega um trauma na infância. Quando ele era criança, o pai recebia sempre uma visita na sua casa, e ele acabou criando muita imaginação assim em torno dessa visita, que era um homem, que ele imaginava então que esse homem era o homem da areia, que seria então assim uma lenda, né, para assustar as crianças. Associou então essa lenda à figura desse homem que visitava à noite o seu pai. Bom, depois de muitos anos, quando ele já está adulto, morando em outra cidade, enfim, ele vai reencontrar esse homem. E aí, novamente, gente, a imaginação dele vai muito, muito longe. Então, apesar dele já ter uma noiva, assim, que era muito compreensiva, dele ter um amigo, nada disso faz com que ele se fixe mais na realidade e esqueça isso. E a gente vê realmente que ele vai entrando numa espiral de loucura. Outra dica de livro com teor psicológico que eu tenho que passar para vocês é A Insustentável Leveza do Ser, que se você acompanha aqui o canal, você sabe que eu li recentemente e eu gostei muito desse livro. E como eu falei para vocês no vídeo, né, eu comento sobre essa história, ele traz vários aspectos interessantes, e um deles é o aspecto psicológico, que a gente vai encontrar personagens que carregam traumas, tem muitas questões aqui mal resolvidas. Sabe aquela coisa assim, gente, vamos fazer terapia, por favor? Cairia super bem aqui. E é um livro também que traz muitas dualidades pra gente, né? Então acho que a principal é essa questão, né, do leve e do pesado, né? Que a gente já vê aqui no título, né, Sustentável Leveza do Ser. Porque a gente vai ver isso constantemente nos personagens, né? A questão da leveza que está associada à falta de responsabilidade, à liberdade também, e ao peso, né? Que já fala mais sobre vínculos mais fortes, sobre ter mais responsabilidades. Em toda a história a gente vai ver as consequências que isso tem, né? A leveza pode ser insustentável, né? Como diz aqui o título. E o peso pode se tornar realmente um fardo, algo muito opressivo. Então em cada personagem a gente vai encontrar um pouco desses elementos. É claro que eles são muito diferentes entre si. A gente tem aqui um casal, a Teresa e o Thomas tem várias amantes. E a gente vai conhecer também a Sabina, que é uma dessas amantes, que ele já tem assim há muito tempo. E também o Franz, que é a amante da Sabina. Então vocês vejam aí que é um livro que traz fortes relações assim amorosas e questões assim muito mal resolvidas. Então fala muito sobre as escolhas que os personagens fazem, né, em suas vidas e as consequências que elas têm. Fora isso, gente, eu sempre gosto de falar que esse é um livro muito rico. Então, fora essas questões psicológicas, o contexto histórico desse livro assim é muito importante. Eu gostei muito disso também no livro, e há também um forte teor filosófico. Bem, eu comecei esse vídeo falando de um livro nacional, então eu vou terminar falando de um livro nacional também. E eu tinha que falar da Clarice Lispector, né, gente? Eu decidi comentar com vocês sobre Perto do Coração Selvagem, que é o primeiro livro da Clarice, né? E esse livro é um prato cheio para quem gosta de narrativas bem introspectivas. Aqui a gente vai conhecer a história da Joana, desde a infância dela até a fase adulta. Então a gente vai ver todas as questões familiares que ela tem ali, questões com o pai, com a mãe, enfim. E depois também, já quando ela se casa, é sempre assim uma busca por identidade, por entendimento que a gente vai encontrar nesse livro. E a gente já percebe também a influência que a Clarice teve de escritores como a Virginia Woolf e o James Joyce. Então essa foi uma pequena seleção que eu fiz de alguns livros que vão se centrar realmente nas emoções e nos pensamentos dos personagens. Nesses livros vocês não vão encontrar assim muitas ações, sabe? Mas eu acredito que muita gente gosta, então fica aqui
a minha dica para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e eu aguardo vocês no próximo aqui no canal. Até lá, tchau, tchau!